Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais do livro do ZIL, seção 1.1, exercício do 1 ao 8. Vamos ao enunciado. Nos problemas 1 a 8, afirma-se a ordem de uma dada equação diferencial ordinária. Determine se a equação é linear ou não linear através de 6. Bom, temos aí 8 equações diferenciais e queremos aí verificar a ordem da equação diferencial e verificar se ela é linear ou não linear, tá? Através de 6. O que nos diz 6? Dizemos que uma equação diferencial ordinária de ordem n é linear se f, a função, for linear em y, y', yn-1. Isso significa que uma EDO de enésima ordem é linear quando temos aí um AN, função de x, que multiplica a derivada aí enésima de y em relação à derivada enésima de x. Aí, mais um AN menos 1, função de x, que multiplica a derivada enésima menos 1 de y em relação à derivada enésima menos 1 de x. Mais, continua aí, até um A1, função de x, aí derivada de y em relação a x, mais um A0, função de x, vezes a variável y, que é a variável dependente, isso tudo aí igual a uma função g de x. Essa é a definição em 6. Em que seu lado esquerdo, aqui, né, que a gente tem aí, no caso da adição de equações diferenciais ordinárias, observar duas propriedades. O que a gente pode observar? A variável dependente, que é o y, são todas do primeiro grau, ou seja, a variável y e suas derivadas, todas no primeiro grau. Então, a gente tem y no primeiro grau, dy dx no primeiro grau, a derivada enésima menos 1 de y no primeiro grau e a derivada enésima de y no primeiro grau. Essa é a primeira condição que a gente verifica aí, que tem que satisfazer para ser linear. E os coeficientes de cada aí derivada e a função, eles são aí, tá? No máximo função de x, ou é função de x ou constante, ó. Então, os coeficientes são todos função de x, tá? Ou aí uma constante. E do outro lado da função, a gente tem que ter só uma função g de x. Isso daqui representa uma EDO linear. Então, a partir dessa condição aí, né, da definição, a gente pode verificar as equações diferenciais. Começando por 1. Então, vamos na primeira condição, a variável dependente e suas derivadas tem que estar na primeira potência. Nesse caso, a variável dependente é o y mesmo, ó. O y está aqui na primeira potência, a sua primeira derivada está na primeira potência, a segunda derivada está na primeira potência. A maior derivada é a de segunda ordem, então a gente vai colocar aqui que é segunda ordem, tá? Já verificamos isso. Agora, verificar se é linear ou não. Então, a primeira condição está satisfeita. A segunda condição, para ser satisfeita, a gente tem aqui, ó, o A2, né, que é o coeficiente da segunda derivada, função de x, ok. Temos o A1, que é o coeficiente da primeira derivada, função de x, ok. Temos o A0, uma constante, ok. E, por último, do outro lado, g de x é função de x. Então, é segunda ordem e é linear. Tá? Agora, vamos para a segunda equação diferencial.
temos aí, primeiramente, que verificar que a variável dependente é o u, né? Então, vamos verificar as potências de u, que está aqui na primeira ordem. A primeira derivada de u está aqui na primeira ordem, ok. A segunda derivada de u está aqui, né? Elevada à primeira ordem, ok. A ordem da derivada, segunda derivada aqui maior, então a equação diferencial é de segunda ordem. Para verificar se é linear, ainda temos que verificar os coeficientes. O coeficiente aqui da segunda derivada é 1, então ok. O coeficiente da primeira derivada é 1, então ok. O coeficiente da variável u é 1, então ok. Do outro lado da função, a gente tem cosseno de r mais u. Isso daqui é diferente de um g de u, né? Ou um g aí de r, né? Porque a variável aí que a gente tem independente, que seria representando o x. Como isso aqui é diferente de um g de r, portanto, vamos dizer, né, que é não linear, ou seja, no último item aqui, que é a função ser função da variável independente, não acontece, então A2 é não linear. 3, começando aí, verificando, né? Em 3, a variável dependente é o y, tá na primeira potência, ok. Aí a segunda derivada que temos aqui está na primeira potência, também ok. A quarta derivada que a gente tem aqui está na primeira potência, então ok. Então temos aí até a quarta derivada, ou seja, a ordem da EDO é de quarta ordem. É a maior derivada que a gente tem na equação diferencial. Para verificar se é linear ou não linear, vamos continuar aí verificando se os coeficientes são função apenas da variável, aí independente, que é o t. Então aqui ok, função de t, aqui ok, é função de t, aqui é uma constante, então ok. E do outro lado a gente tem igual a zero, zero pode ser considerado, é uma constante, então considerado uma função g, isso aí, g de t, então satisfaz todas as condições e a gente tem aí que é uma EDO linear. Na função 4, verificando aí primeiramente, né, que a variável dependente é o y, que está aqui na primeira potência, ok. A segunda, aí temos a primeira derivada que está elevada à quarta potência, ou seja, diferente de 1. Então, já verifico que não satisfaz a linearidade devido a essa potência. E temos aqui a terceira derivada, que está na primeira potência, ok. A gente sabe que a maior derivada é terceira ordem, então a EDO é de terceira ordem. E a gente verificou que aqui já falhou, porque a primeira está elevada à quarta potência. Então, a gente sabe que já é não linear. Na quinta aí, equação diferencial, a gente tem aí que a variável dependente é o y, né? Tá aqui a derivada de y em relação a x. E da primeira condição aqui, a gente já vê que a derivada de y em relação a x está na segunda potência, diferente de 1. Já verificamos que não é linear, tá? E agora a ordem, como aqui está segunda ordem, né? Se a gente colocasse, isolasse aqui, elevasse ao quadrado os dois lados, ficaria a derivada, isso aqui elevado à segunda potência também, né? Ficaria ao quadrado, ou seja, também seria diferente de 1. A maior derivada é de de segunda ordem. Então, a gente tem aí que o grau da EDO é de segunda ordem. E a gente viu como ali a derivada está elevada a um coeficiente diferente de 1. A gente tem que é não linear. Aí a gente tem na sexta equação diferencial a variável aí
dependente é o x, aí a gente tem a variável x aqui elevada à primeira ordem, aí a gente tem aqui a primeira derivada elevada à primeira ordem, aí a gente tem de novo aqui a primeira derivada que está elevada à segunda ordem, multiplicada com essa vai ficar a terceira ordem, ou seja, diferente de 1, já vejo que é não linear. E a derivada de ordem maior é a de segunda ordem, que é representada por esses dois pontinhos, que é a derivada temporal, né? Seria dx dt. Então, a gente tem aí que é uma equação diferencial de segunda ordem, só que eu tenho que ela é não linear, né? Temos aí a primeira derivada elevada a um coeficiente diferente de 1. Na sétima equação diferencial, temos aí que a variável dependente é o y, aí temos aqui a primeira derivada está na primeira ordem, temos aqui a terceira derivada, que está na primeira ordem. A maior derivada é a terceira, então é terceira ordem, essa equação diferencial. Continuando verificando se é equação diferencial linear ou não, a primeira condição é satisfeita, a segunda, o coeficiente da derivada de terceira ordem é função de θ, θ é a variável independente, então ok. Aqui o coeficiente da primeira derivada é função só de θ, então ok. E aqui temos uma constante, considerada também como sendo um g de θ, então ok. Então é uma equação diferencial de terceira ordem e ela é linear. E na última equação diferencial, 8, temos aí que a variável dependente é o r, né? Aqui, ó, dr dt. Reescrevendo isso aqui, a gente pode escrever como menos k. Esse r quadrado vai lá em cima como r a menos 2. Ou seja, a potência da variável r é diferente de 1. Então, eu já sei que é não linear. A maior ordem da derivada é a segunda derivada. Então, eu sei que é segunda ordem. E porque aqui a variável r, que é a variável dependente, está elevada a menos 2, que é diferente de 1, eu sei que é não linear. Bom, eu espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!